A pergunta que os discípulos fizeram a Jesus foi: Senhor, nos ensina a orar. E eu acho que essa pergunta é a dúvida de muitos hoje, pois estamos pedindo ao Senhor que nos ensine a orar. Eu quero te ensinar hoje na Bíblia o que diz a palavra de Deus sobre oração. Acredito que Deus Todo-Poderoso quer destruir o poder da falta de oração em suas vidas. Porque ver o inimigo causará distrações, problemas e escravidão. Então simplesmente não oramos. Enquanto não estamos orando, é quando perdemos a força. É quando os problemas realmente aumentam. E os problemas aumentam, ficam realmente piores, porque a falta de oração existe. E a resposta também sobre o que fazer. Sobre isso está na Bíblia. Como experimentamos a vitória todos os dias? Você sabe que é possível experimentar a vitória todos os dias em sua vida. E eu vi isso acontecer na minha vida. Quando eu espero no Senhor, e você sabe que diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Isaías 40. Só que isso não acontece em um minuto da noite para o dia. É um processo de esperar no Senhor. E eu experimentei na minha vida. Bem, levei 2 semanas para voltar ao poder total. É como bateria. Você sabe que se você perder a energia da bateria, você pode carregá-la. Você pode levar 1 horas para a bateria carregar. Digamos, seu telefone ou qualquer outra coisa. Mas nossa vida espiritual precisa ser recarregada através da oração. Assim como você quer que a sua bateria diariamente precisa ser carregada, por que não carregar a sua bateria espiritual? Todos os dias. Porque o contato diário é a chave. O Senhor nos dá hoje o pão de cada dia. Se negligenciarmos um dia, pensa nos desastres e os problemas que poderemos enfrentar. Por que há problemas com a falta de oração? Por causa da queda do homem. A falta de oração começou em Gênesis, capítulo 3, quando Adão se escondeu de Deus. Há uma diferença entre se esconder em Deus e se esconder de Deus. E então eles estavam se escondendo do Senhor em Gênesis 3. Mas por que eles estavam se escondendo de Deus? Por causa do pecado. Pecado é o problema. Falta de oração é o resultado do pecado. É uma doença. É um problema maior do que você realmente pode imaginar. Quando você pensa em uma doença, é algo importante, algo espiritual, e a única maneira de corrigi-la é na cruz. Temos que trazer nossa doença para a cruz de Jesus. É a única maneira. Agora deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz, porque eu acho que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz sobre oração. Por que as pessoas não oram? E bem, o resultado disso eu falo. Eu vou mostrar isso para você nas Escrituras. Em Joel, por favor, se você tiver sua Bíblia, pega a sua Bíblia comigo. Vamos colocar aqui na tela para simplificar. Lá diz a razão porque as pessoas não oram, porque perde o temor a Deus. Eles perderam o temor a Deus. A maioria das pessoas perderam. Elas não percebem que 1 minuto o pecado entra no coração de Deus. Adão se escondeu do Senhor, porque ele estava se escondendo de Deus. Deus se foi porque Deus tinha dito, não toque na árvore, não toque no fruto do conhecimento do bem e do mal. O que o medo ele traz é que agora ele está escondendo de Deus, em Deus. A palavra de Deus nos diz em Jó, capítulo 15, versículo 4, mas você sufoca piedade e diminui a devoção a Deus. Em outras palavras, o minuto de Deus se foi, a oração está morta. Agora, quando a oração morre, o resultado são desastrosos. Começando no versículo 14, no capítulo 21 diz, e todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos seus caminhos.
Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Para que aproveitar, para nos fazer as ações. Os ímpios não se importam com oração. Oração é algo que nós cristãos descobrimos, pois há poder na oração. Poder limitado. Tudo que Deus tem, tudo que Deus é, Ele colocou à disposição na oração. Pense. Neste auditório, um dia, Ele disse que oração pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer. Ele disse então, se oração pode fazer qualquer coisa, Deus pode fazer qualquer coisa. Então, oração é onipotente. Veja, meu desejo por você, meu parceiro. Minha oração por você, amigo, é que a sua vida de oração se torne forte e poderosa. Porque se você quer experimentar a parte de Deus de tal maneira, onde você terá vitórias diárias, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que acontece é na oração, aleluia. Sua bateria recarregada, seu discernimento espiritual está de volta. Por quê? Porque diz que vamos montar e voar como as águias. Bem, a coisa sobre águias fica na estrada, aquele pássaro fica na rocha. E ele não vai soltar as asas. Você não vai saber, até que as correntes sejam corretas. Então agora o discernimento está de volta. No minuto que você orar seu discernimento, você é capaz de discernir o que é de Deus e o que não é. A segunda coisa que você é capaz de se render ao Espírito Santo. É impossível se render sem oração. E no momento que você render-se, como se a águia cede aos ventos, subirá aos mais altos de Deus. E poderá subir lugares mais altos, onde a unção está, onde a adoração está. Porque diz em Deuteronômio 32:13, sobre que Deus o fez. Mel e óleo, extraído da rocha. Mas onde ele estava? Esses são os lugares altos da terra. E que ele fez cavalgar nos lugares altos da terra. Como você chegou lá? Através da oração. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e renderão ao Senhor. Sim, agora mesmo você está no lugares altos como a águia. Eles estão lá em poder, isso é o que diz. Deuteronômio 32:13 diz: eles correm surpreendentemente antes de andar. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. Esse é o que você alcançará a Deus. Porque a oração diz, para você acelere, você não é capaz de andar ou de ter comunhão com o Senhor. Quando você tem a oração, você é capaz de alcançar o Senhor. Você está correndo para alcançar o Senhor. Deus é a sua segurança. Lembra da nuvem no Velho Testamento? Quando os filhos de Israel estavam seguindo a nuvem, aqueles lá atrás foram mortos por um maníaco. Então, se você não está alcançando Deus, o inimigo vai destruir você. Porque aqueles que estavam lá atrás não conseguiam alcançar a Deus. Foram mortos. Nós não queremos ser mortos. Nós não queremos ser destruídos. Então, o que podemos fazer para alcançar a Deus? Porque aí que está a proteção. Isso que está dentro de Deus. Isso acontece na oração. Agora, toda vez que você ora, você exala a carne, inala o Espírito. Aleluia. E num poderoso, toda vez quando você ora, exala a carne, inala a carne, inala o Espírito Santo. Então a oração desenvolvida atrás a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo produz mais oração. Então é assim, quando você ora, uma parte de Deus é liberada. Mais oração nasce. É como um ciclo eterno de poder. Oramos, a uma parte de Deus vem, a parte de Deus vem,
e assim por diante. Então, aqueles que não estão orando estão com problemas, a Bíblia diz. Vamos continuar lendo o versículo 16. E ele diz que: vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos dele. Está longe de mim o conselho dos ímpios. Você sabe que eu adoro falar com você cara a cara. Eu ministrei alguns dias atrás no Espírito Santo. Muitos de vocês foram tocados. Eu quero ver Deus fazer algo poderoso com você. Enquanto a sua vida de oração volta ao poder, você vê que é preciso decisão da nossa parte. Paulo diz em Coríntios, aleluia, Jesus. Aleluia. Isso é o que nós temos que fazer o tempo todo. Isso é a parte mais difícil de todas. Mas realmente não temos escolha, temos que fazê-lo. Versos 27 do capítulo 9. Primeiro capítulo de Coríntios 9, 7. Mas esmurro meu corpo e faço deles meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você sabe que é possível pregar o Evangelho e ver os enfermos serem curados, e ver as pessoas serem libertas e curadas, e ver elas se soltarem no final e você ficar sem oração no final? E sim, eles dizem, no último dia, Senhor, eu não vos conheço. Mas como essas pessoas foram capazes de expulsar demônios, ver as pessoas curadas e ver através do ministério dela e o Senhor dizer, eu não te conheço. Está em 2 Samuel. Diz que quando Saul perdeu a unção, diz como se ele não tivesse sido ungido com óleo. Em outras palavras, e no minuto que Deus perde o favor de Deus, é como se ela nunca estivesse aqui. Como se não tivesse sido ungida. Deus diz olhos e diz, não te conheço. No momento que o Espírito Santo sai da vida dessa pessoa, é possível, claro, porque aconteceu com muitos das Escrituras. Judas foi um deles. Uma que a unção se foi. Deus olha para aquela pessoa e diz, como se aquela pessoa nunca fosse usada por ele. Foi que disse em Samuel, capítulo 1. 2 Samuel 1, 21. Ó colina de Gilboa, nunca mais nem chuva, nem trigo, nem oferta, porque ali foi profanado escudos guerreiros, escudos de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Isso para mim é assustador. Que alguém perca um sonho. É como se nunca tivesse sido de Deus. Como se Deus não conhecesse. Mas o que causa esse desastre, o que causa tudo isso? É falta de oração. Quando as pessoas param de orar, é quando a destruição vem. Lembre-se. Em 2 Crônicas 26, diz claramente, enquanto ele buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Lá lemos sobre um rei chamado Ezequias. Isaías era um jovem quando ele começou. Uzias. E a palavra de Deus diz, bem claro, que quando ele orava, contanto que ele buscasse a Deus, Deus fez ele prosperar. Isso está no verso 5. 2 Crônicas 26, 5. Porque Deus, se é buscar Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, no dia em que buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Aqui está a chave desde que ele buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. É isso. Mas é nossa decisão, você e eu. Temos que aproximar de Deus. Em nome de Jesus. Nós que damos os passos. Esse primeiro passo que é o difícil. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, tenho que me submeter, o meu corpo. A palavra em sugestão no grego dá a entender que a carne está lutando
para ser submetida. Você tem que usar a força. É como se fossem dois lutadores quando eles estão lutando. Alguém está sempre lutando, você sabe. Lutando com Jacó. Houve luta. E é isso que eu estou falando. Sobre você. Você tem que lutar com a carne. E isso acontece geralmente. Ainda mais quando você continua orando todos os dias. É muito mais fácil trazer o corpo à sugestão. Como disse anteriormente, você levar cerca de 2 semanas para ficar com força total. Se você não estiver orando, levar 2 semanas diárias para entrar numa força total, mas no 3º, 4º dia é muito mais difícil. Porque a carne enfraqueceu. Agora aquele que espera no Senhor renovarão suas forças, para que suas forças comecem a voltar. E a pior coisa que você pode fazer por si mesmo é negligenciar a oração. O preço da negligência é muito alto, porque quando negligenciamos o tempo com o Senhor, tudo sofre. Sofremos espiritualmente, sofremos emocionalmente, sofremos fisicamente, nossa família sofre, nossa casa sofre, nosso futuro sofre. De repente tudo cai, dá tudo errado, o inimigo se torna forte. Aqui está a parte assustadora. É quando perdemos forças por causa da falta de oração. O inimigo ganhará forças contra nós. Então estamos de volta à prisão. Estamos de volta à escravidão. A oração é a chave. Realmente há poder na oração. Estou realmente pedindo ao Senhor. Estou realmente falando que o Senhor está falando muitas vezes aqui com você sobre oração. É hora de você voltar para aqueles momentos de silêncio, momentos de joelho, né? Toque músicas de oração fundo. E eu vou ajudá-la a mostrar o que a Bíblia diz. Então, por favor, não perca nenhum dos vídeos aqui no canal, porque eu quero te mostrar o perigo que a oração pode trazer na sua vida, a falta de oração na sua vida. Diz no verso 16 e 21, porque falam das pessoas que não querem orar. No verso 15 de 16 diz: Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos dele, esteja longe de mim. Esteja no conselho dos ímpios. A primeira das coisas que as pessoas concedem é o conselho. Não sabe tomar decisões apropriadas, porque a oração está fora da sua vida. Número 2, verso 17. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e sobrevém a sua destruição, e Deus, na sua ira, reparte dores. Em outras palavras, não há luz em sua vida. Pense nas pessoas andando na escuridão quando na oração não há luz. E então, diz com frequência que vem a destruição. Então, onde não há oração, não há proteção. Por isso que a destruição vem sobre eles, porque se fica sem, não há. Eles são como um restolho diante do vento, como palha que a tempestade leva. Sem preservação. Eles não são preservados. Eles não são guardados por Deus. Então, nenhuma oração fica sem conselho, sem oração, sem uma luz nenhuma. A oração, sim, fica sem proteção e sem preservação. Eles não são reservados, não são guardados. Deus irá te guardar, como está nas Escrituras, como a menina dos seus olhos. Mas Ele não será capaz de te guardar a menos que você ore. A oração que o Senhor nos dá. A proteção que nos libera através do Senhor. Então limitamos a Deus o seu poder quando não oramos. Continua dizendo no versículo 19. Que Deus guarda a sua violência para os seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Não há perdão, quero dizer. Acho que Deus deposita sua iniquidade sobre ele e sobre seus filhos. Não é para ele estar sofrendo, mas os seus filhos estão sofrendo sem perdão. Por causa de falta de oração, por causa de não ter oração. Quero dizer que ninguém
Estou tentando mostrar a você a importância da oração, mesmo que seja de meia hora por dia. Agora eu sugiro 1 hora cada dia. Esse é meu conselho para você. Você não pode esperar comigo por 1 hora, mas pode passar mais tempo no seu trabalho, mas comigo não pode. Mas comigo você estará fluindo muito mais no dia seguinte durante a semana. Porque agora, enquanto você espera no Senhor, a sua força cresce. Então você está recebendo mais força. Se esperar 1 hora e meia, 2 horas de vez em quando, né? Você sabe que de repente você tem responsabilidade de trabalho. Mas reserve um tempo da manhã. Reserve um tempo e faça isso. Né? Não é só à noite, mas depende da sua disponibilidade. À noite também seu corpo está desgastado, mas o Senhor quer o melhor do seu dia, o melhor dia de manhã. E por isso que Davi diz, de manhã, Senhor, o Senhor ouvirá a minha voz. Então vamos continuar aqui no versículo 20 com o resultado da falta de oração. O Senhor diz, né, seus olhos verão sua ruína e beberão do furor do Todo-Poderoso. Este homem não receberá nenhuma bênção, é sem misericórdia e destruição. E por quê? Que prazer teria na sua casa depois de morto, cortando-se o número de seus meses? Agora, maldição virá até mesmo sobre os seus descendentes. E não há misericórdia. Shalom, shalom, querido. Sou o apóstolo Ronaldo Comando Agro, o maior centro de treinamento de líderes do Brasil, na prática, na pegada, na unção, nos dons. E eu quero apresentar para você o treinamento de batalha espiritual avançado. Como você destronar principados, como você fazer crescer tua igreja, teu negócio, teu ministério, né? Batalhando espiritualmente, usando o que a Bíblia nos diz, tá? Que são armas espirituais poderosas em Deus para destruir todo emaranhado que venha contra nós, para o inferno ter que recuar e você avançar. Sabe que muitas das coisas se discernem espiritualmente e a gente aqui está trazendo para você como que você vai conseguir romper através de batalha espiritual. Como você vai conseguir batalhar se você não conhece seu inimigo? Então aqui nós vamos mergulhar profundamente, também falando sobre como destronar principados e potestades. Tem interesse? Teu coração bateu forte, o Espírito Santo te visitou aí? Me chama nesse WhatsApp aí que está melhor do que você pensa. Tchau, tchau.